Bem-vindos de volta ao Dentro La História, o canal para quem ama a história contemporânea. Para este mês de abril, Giovanni e eu pensamos em uma minissérie. Alguns episódios dedicados inteiramente à Guerra de Libertação e, obviamente, ao dia 25 de abril de 1945. Neste mês, vamos comemorar os 81 anos da libertação. Mas faremos isso aprofundando vários temas que nos conduzem à própria libertação, levantando também algumas perguntas necessárias. Perguntas sobre a virada de Salerno, sobre o pacto feito entre os vários partidos na perspectiva de uma guerra a ser concluída para depois reconstruir o país. Perguntas sobre o que é chamado de guerra civil, que talvez não tenha sido exatamente uma guerra civil. Perguntas sobre a real consistência da República Social Italiana. Perguntas sobre possíveis hipóteses, por exemplo, uma ucronia, sobre o que teria acontecido com o fascismo sem a guerra. E começando justamente com o vídeo de hoje, perguntas sobre a figura de Benito Mussolini em seu último ano de vida. Dentro da República Social Italiana, em um quadro de guerra em rápido deterioramento, em uma situação que escapava cada vez mais do controle do ditador de Forlì. Hoje inauguramos justamente essa pequena minissérie que esperamos que vocês gostem, dedicada às fases finais da Segunda Guerra Mundial na Itália. Troverete delle offerte. Na descrição deixamos então o último ano de vida de Benito Mussolini constitui um dos momentos mais dramáticos e complexos da história italiana contemporânea. De 1944 até abril de 1945, a trajetória política do ditador fascista chega à sua conclusão. Em um contexto caracterizado pelo colapso militar progressivo de seu último projeto político, a República Social Italiana, pela crescente intensidade da Guerra de Libertação na Península, pelo avanço decisivo dos aliados em direção ao norte da Itália e pela atividade dos partisãs. Nesta fase final, o poder de Mussolini aparece profundamente transformado em relação à ditadura que ele havia estabelecido entre 1925 e 1943. Se durante o regime, o Duce exercia um controle praticamente total sobre o sistema político e, obviamente, também sobre o sistema social italiano. No contexto da RSI, sua autoridade é fortemente limitada pela presença militar e política da Alemanha nazista de Adolf Hitler. A historiografia discutiu por muito tempo a natureza dessa fase, mas o tema sobre a verdadeira natureza da RSI nós vamos abordar em outro vídeo, ainda durante este mês. O último ano de vida de Mussolini deve, de qualquer forma, ser analisado como resultado da internação. Entre vários fatores, o progressivo deterioramento da situação militar, a dependência cada vez maior da Alemanha nazista, a radicalização ideológica do fascismo republicano e a crescente pressão do movimento de resistência. No início de 1944, a República Social Italiana é formalmente um Estado soberano, mas, na realidade, político-militar está fortemente condicionada pelas autoridades alemãs. Mussolini inicialmente havia pensado na Rocca delle Caminati, na província de Forlì, um território que conhecia muito bem, como sede de seu novo governo. Mas as autoridades militares alemãs consideraram a fortaleza de Caminati insegura. Então, sugeriram de forma até insistente uma mudança para o Lago de Garda, exatamente em Garniano, perto de Salò. A escolha desse local, relativamente protegido e principalmente próximo aos centros de comando alemães, reflete a precariedade da situação política e militar de Mussolini e de seu círculo interno. Os testemunhos da época descrevem Mussolini profundamente mudado em relação ao líder carismático dos anos do regime. A idade, as dificuldades da guerra e a consciência da dependência da Alemanha nazista contribuem para transformar seu estilo político. Muitos hierarcas da RSI notam uma atitude cada vez mais desiludida e quase fatalista. Mussolini aparece frequentemente isolado, cercado por colaboradores de confiança, mas sem uma real influência estratégica. São quase uns bajuladores que tentam adulá-lo, provocá-lo, mas nada além disso. Segundo vários historiadores, nesse período o Duce oscila entre duas atitudes contrastantes. Por um lado, tenta relançar a identidade ideológica do fascismo republicano, promovendo uma retórica revolucionária e social. Por outro lado, demonstra uma crescente consciência da impossibilidade de reverter o curso da guerra.
Nesse contexto, amadurece a tentativa de relançar o fascismo por meio de um programa político mais radical. O Congresso de Verona, em novembro de 1943, proclamou o nascimento de um fascismo republicano e social, uma antítese em relação à experiência anterior de simbiose com a Casa Real de Savoia. Essa nova forma prometia a socialização das empresas e uma transformação cooperativa da economia. No entanto, ao longo de 1944, esses projetos permanecem em grande parte inacabados. A oposição dos industriais, as dificuldades administrativas e, principalmente, a situação militar impedem a realização concreta das reformas anunciadas. O ano de 1944 marca também uma fase de crescente intensidade na Guerra de Libertação no norte da Itália. O movimento de resistência, coordenado pelo CLN, o Comitê de Libertação Nacional da Alta Itália, amplia progressivamente sua atividade militar e política. As formações partisãs atuam principalmente nas áreas montanhosas e rurais, e ao longo do ano conseguem organizar também redes clandestinas nas cidades do norte. Surgem os GAP, grupos de ação partisãs que atuam inicialmente em cidades médias e pequenas, depois nas grandes. As ações de sabotagem contra as infraestruturas militares, mas também contra as industriais controladas pelos alemães, tornam-se cada vez mais frequentes. A resposta da RSI e das autoridades alemãs é extremamente dura. As operações de repressão contra os partigiani envolvem comunidades locais inteiras, batidas, deportações, fuzilamentos, enforcamentos. Tudo isso só faz exacerbar ainda mais o clima de guerra civil dentro das comunidades rurais e residenciais urbanas de toda a região da RSI. O episódio das Fossas Ardeatinas, em março de 1944 em Roma, é algo emblemático. Embora a represália tenha sido organizada pelas autoridades militares alemãs, a cooperação por parte de elementos da RSI contribui para reforçar, na imagem pública, na opinião pública, a associação entre o fascismo republicano e a violência da ocupação nazista. Nesse contexto, a esse respeito, insere-se a relação em evolução entre Mussolini e Hitler. Se no início, portanto estamos falando do começo dos anos 30, a relação entre os dois é de desconfiança, até mesmo conflituosa. Pensemos no episódio da morte de Engelbert Dollfuss, do qual já falamos, você encontra o vídeo no canal. Com o passar do tempo, a relação evoluiu, tornando-se uma sólida amizade dentro de uma aliança estratégica. Aquela relação de igualdade formal, estabelecida entre 1936 e 1940, foi se desgastando aos poucos. Primeiro com a decisão de Mussolini de atacar a Grécia, lançando uma chamada guerra paralela, quase como se quisesse se desvincular das iniciativas bélicas do aliado germânico. Depois, tornou-se uma relação de necessidade, devido ao apoio alemão necessário para evitar novos reveses na Grécia, na Albânia e no norte da África. Mussolini depende completamente do apoio político e militar alemão desde outubro de 1943, sem a proteção do Reich. A República Social Italiana não poderia sobreviver. E mesmo assim, por poucas semanas. As conversas entre Mussolini e Hitler em 1944 mostram claramente essa nova dinâmica. O Duce às vezes tenta obter mais margem de autonomia, mas as decisões estratégicas permanecem firmemente nas mãos do comando alemão. Até mesmo em 20 de julho de 1944, o dia da Operação Valkyria, da qual já falamos, você encontra o vídeo no canal, Mussolini tinha programado um encontro com Hitler na Toca do Lobo, em Rastenburg. O trem de Mussolini chega no início da tarde, pouco depois da explosão dentro do Lager Barak. Mussolini é acompanhado até o interior dos locais devastados pela explosão, vê o que aconteceu, conversa com Hitler, que tinha acabado de ser medicado no braço, ferido na explosão. Mas mesmo nessa ocasião, Mussolini faz o papel do fraco, do mendigo, do homem que veio ao castelo do patrão para pedir socorro, para pedir algo em troca. A relação pessoal entre os dois líderes continua boa. Hitler, por exemplo, finge não ouvir as reclamações de seus generais, e até de alguns hierarcas nazistas em relação ao aliado italiano, que é considerado cada vez mais fraco e, portanto, descartável. Até o fim, Hitler continua considerando Mussolini um aliado histórico, além de um símbolo do fascismo europeu. Por isso, continua ajudando-o. Por outro lado,
Mussolini vê no Führer o único possível garantidor da sobrevivência do seu regime. Já não é mais uma relação de igualdade. Isso ocorre apenas no nível pessoal e de amizade. No político e militar, as relações de força estão claras. No último ano da guerra, essa relação constitui um dos elementos centrais para compreender a natureza política do sujeito mussoliniano. Se nos anos anteriores a aliança entre Itália e Alemanha se desenvolveu dentro de uma relação consolidada, mesmo com aqueles desequilíbrios que já descrevemos, no contexto da RSI, entre os dois líderes, desenvolve-se uma relação muito mais próxima e constante. No plano militar, as principais decisões operacionais na frente italiana são tomadas pelo comando alemão, que foi confiado ao marechal Albert Kesselring. Os exércitos da RSI, reconstituídos após 8 de setembro, desempenham essencialmente tarefas auxiliares ou de combate aos partisãs. São forças militares extremamente reduzidas em quantidade e qualidade, mas falaremos melhor sobre isso no vídeo que dedicaremos daqui a alguns dias especificamente à RSI. A relação pessoal entre Mussolini e Hitler mantém até o fim uma forte componente simbólica. Os relatos dos colaboradores de Mussolini sugerem que o ditador de Forlì nutria sentimentos ambivalentes em relação ao Führer. Por um lado, ele permanecia ligado a ele por um vínculo político e ideológico. Por outro, às vezes demonstrava frustração pelo papel subordinado que agora era obrigado a desempenhar. A relação entre os dois líderes, nos últimos meses do conflito, é caracterizada por uma progressiva marginalização política de Mussolini, que se vê à frente de um Estado sem real independência. Mussolini, à medida que as semanas e os meses passam, fica cada vez mais desiludido. Um episódio central de tudo isso ocorre em 16 de dezembro de 1944. No Teatro Lírico de Milão está programado o último discurso público de Mussolini. Essa intervenção representa a última grande aparição pública do Duce e constitui um momento crucial na história que contamos para vocês hoje. O contexto em que ocorre o discurso é extremamente difícil para o regime republicano. Ao longo de 1944, a situação militar da Alemanha e de seus aliados piorou progressivamente. Os aliados ocidentais libertaram Roma, desembarcaram na Normandia, desembarcaram na Provença, estão avançando pela Europa, libertando-a pouco a pouco. A leste, o Exército Vermelho avança cada vez mais, já reconquistou todo o seu território e começou a penetrar nos Cárpatos. E avança em direção ao coração da Polônia, depois de já ter libertado Varsóvia. Ao mesmo tempo, a resistência partigiana no norte da Itália está se intensificando. As greves, as sabotagens e as ações armadas tornam cada vez mais precário o controle territorial por parte dos fascistas. Nesse contexto, o discurso no teatro lírico tem uma dupla função: fortalecer o moral dos apoiadores do fascismo republicano e reafirmar a legitimidade política do regime. A plateia do teatro lírico é composta por militantes fascistas, funcionários e representantes das organizações republicanas. Poderíamos quase defini-la como uma claque. Mussolini faz um discurso muito longo e articulado, um discurso que combina elementos de propaganda, análise política e mobilização ideológica. Nesse sentido, um dos temas centrais da intervenção de Mussolini é a representação da guerra como um conflito total. Mussolini, em seu discurso, descreve o confronto em andamento como uma luta entre duas visões opostas da civilização europeia. De um lado, o fascismo e o nacionalsocialismo. Do outro, as democracias ocidentais, descritas como eternamente decadentes, e a barbárie do comunismo soviético. Dentro dessa interpretação, Mussolini tenta apresentar seu sujeito político, a RSI, como a última defesa da Europa contra aquilo que ele definia como a ameaça bolchevique. Outro elemento importante do discurso é a tentativa de relançar o projeto social. Projeto republicano. Mussolini reafirma a vontade de realizar a socialização das empresas, um projeto que deveria transformar a estrutura econômica italiana e superar o capitalismo tradicional. Como dissemos anteriormente, esse tema já estava no centro do programa político elaborado no Congresso de Verona de 1943. Até aquele momento, não se tinha visto nenhuma aplicação concreta. A resistência dos industriais tinha feito a sua parte. E, no entanto, no discurso de dezembro de 1943, Mussolini insiste novamente. Por quê?
Talvez porque seja um dos poucos assuntos que restaram na mesa? Talvez porque ele busque o confronto total com a indústria? Talvez porque queira incitar os seus a tomar o controle direto da economia italiana ou do que restou dela? São perguntas difíceis de responder. Mas, do ponto de vista retórico, a intervenção de Mussolini revela características marcantes de seu estilo oratório. O uso de imagens muito fortes, o apelo à mobilização ativa, a representação da guerra como elemento decisivo da história nacional. No entanto, muitos observadores contemporâneos também notam uma mudança significativa. Ao contrário dos antigos discursos, aqueles feitos da sacada do Palazzo Venezia ou nas grandes assembleias de massa, o tom do discurso de Mussolini parece menos triunfalista, mais marcado pela consciência das dificuldades militares e políticas. Ao redor dele, no palco, estão os hierarcas. Alguns mantêm o olhar fixo à frente. Outros, porém, deixam transparecer em sua expressão facial a falta de confiança no amanhã. O discurso no teatro lírico é frequentemente interpretado como a última tentativa praticamente desesperada de relançamento político do fascismo republicano. Em um mundo que está desmoronando, Mussolini tenta um golpe de teatro, mas provavelmente até ele está ciente de que estamos caminhando para o Götterdämmerung, o crepúsculo dos deuses, o fim dos totalitarismos nazifascistas na Europa. Apesar da ênfase propagandística daquele evento, o impacto real do discurso é limitado. Nas semanas seguintes, a situação militar continuará a se deteriorar. E a capacidade do regime de mobilizar a população diminuirá cada vez mais. A tentativa de convocar as classes de conscrição, primeiro com agrados e depois com força, será um verdadeiro tiro no pé. Sem falar da falta de influência ideológica sobre os italianos, cada vez mais desiludidos, cada vez mais desencantados, cada vez mais irritados, cada vez mais determinados a encerrar a experiência de guerra. Agora já estamos chegando ao fim. Os últimos meses de Mussolini também serão os últimos meses da República Social Italiana, os últimos meses da guerra, mas isso contaremos em outro vídeo que, obviamente, publicaremos este mês. Resta para nós fazer um balanço final sobre o último ano de vida de Benito Mussolini. Um balanço que representa uma fase crucial, goste-se ou não, na nossa história italiana, pelo menos no século XX. Entre 1944 e o início de 45, o ditador romagnolo se encontra à frente de um Estado frágil, militarmente subordinado à Alemanha nazista. Tudo isso enquanto a guerra se aproxima cada vez mais do fim, e enquanto sua relação com Adolf Hitler muda de forma radical. A tentativa desesperada de relançar o fascismo sob uma forma republicana, primeiro com o Congresso de Verona, depois com o discurso no Teatro Lírico de Milão, não surte efeito. O rápido colapso do regime é a etapa final de uma fase inevitável. O fascismo não termina em dezembro de 1944. Ainda terá alguns meses de vida, para depois ser retomado após a guerra por outras formações políticas, mais ou menos explícitas. Mas da última fase de Benito Mussolini, de sua fuga de Milão para a Suíça e do que aconteceu, falaremos em outro vídeo. Portanto, não percam os próximos episódios desta nossa minissérie dedicada ao Mussolini de Salò. E até breve com mais conteúdos aqui no canal Dentro la Storia.